reunido. Eu já falei com João Magalhães, falei com Tássio Cruz, primeira-dama Edna Maciel, boa tarde, seja bem-vinda. Meu amigo Eliezer Rodrigues, boa tarde, seja bem-vindo. E começar o jornal O Dia News de hoje, dizendo o seguinte, que a gente tratou aqui já sobre, durante muito tempo, né, sobre o modelo administrativo, aliás, não só nós, mas o próprio governador Rafael Fonteles, e vários secretários que estiveram conosco também detalharam como foi a conversa com o governador, que o governador determinou, exigiu de cada secretário. E é um modelo diferente de administração, é um modelo próprio do governador. E agora essa medida que o Tássio trouxe na participação dele, que foi a medida do deputado estadual Franzé Silva, presidente da Assembleia, a questão de 50 policiais, né? Mas não é simplesmente uma retirada dos policiais, mas uma retirada para a montagem de uma polícia legislativa, polícia especializada para trabalhar no ambiente legislativo. E só mais alguns policiais militares para ficar na área externa da Assembleia. Então, assim, são modelos diferentes, toda mudança causa reação, é natural, é normal, mas é importante entender também que os processos mudam e é preciso que a gente se adapte a eles, né? Vamos começar com o vereador Ismael Silva, que faz uma análise política do PSD, partido dele, para 2024. Acompanhe. Eu nunca fui muito de participar das discussões do diretório do PSD, no entanto, estou filiado ao partido, obviamente há um interesse em relação a 2024, afinal, em regra, eu estou candidato à reeleição para o cargo de vereador em 2024. Agora, começa a se discutir, obviamente, ao final deste pleito eleitoral estadual e nessa esfera também federal, as eleições municipais começam a ser o alvo, né? Começam a ser discutidas. Claro, o PSD é um partido grande, é um partido aqui no estado do Piauí com uma forte capilaridade dentro dos municípios e que hoje, certamente, também tem potencial para estar aqui disputando os cargos majoritários também na capital, aqui na cidade de Teresina, no nosso estado. Então, vou ouvir ainda a opinião dos deputados, ouvir a opinião dos nossos diretórios, tanto estadual quanto municipal, para saber qual que vai ser a estratégia do partido em relação às eleições de 2024, sobretudo aqui na capital, para que nós possamos tomar aí as nossas decisões. Começar com o Eliezer Rodrigues e dizer o seguinte: Eliezer, a gente durante muito tempo comentou aqui sobre o futuro do vereador Ismael Silva, falou-se do Partido Novo, de uma tentativa do vereador de emplacar o nome dele como candidato a prefeito de Teresina. Há a possibilidade de refluir dessa ideia, ficar no PSD, se candidatar à reeleição, ou continua nesse caminho para mudança de partido? Boa tarde, Douglas Cordeiro, boa tarde aos colegas e telespectadores. Aí é preciso fazer, Douglas, uma separação. O vereador Ismael Silva, ele assume uma postura muito independente no campo ideológico e muitas vezes ele não acompanha as orientações do partido. Nós podemos lembrar aqui que ele não apoiou o candidato que o partido apoiou para o governo do estado. A nível de Brasil também ele não apoiou o candidato a presidente que o seu partido apoiou. Isso por um perfil ideológico. Ele tem assumido uma postura muito própria, tem assumido alguns comportamentos particulares que o diferenciam em relação a algumas práticas comuns. A gente fala aqui que ele gosta de fazer prestação de contas aberta do que ele gasta ou não no seu gabinete, ele publica no seu Instagram pessoal, ele tem um cunho ideológico muito forte no que diz respeito a tentar romper com algumas práticas políticas mais antigas, mais tradicionais, enfim, isso agrega aí uma base de voto de opinião, uma base que tem teto. É preciso lembrar que eleição para vereador depende do partido, depende da conjuntura. Não adianta o candidato ser muito bom se o seu partido não conquistar as vagas no parlamento. Então, considerando essa segunda parte, por isso que eu sugeri aqui uma separação, tem que amadurecer a questão partidária. Se permanece no PSD e vai seguir o PSD, no que o PSD decidir, ou se vai procurar outro caminho, em outra sigla, de outra forma, enfim. O fato é que tem que conciliar a ideologia pessoal, né, o que tem feito de diferente
em termos de postura pessoal, com aquilo que o partido vai querer. É porque é preciso tanto partido como nome forte para ganhar a eleição municipal para vereador. O que o Eliezer falou, Edna, é interessante porque, assim, ser eleito por um partido, né? Ser eleito por um partido. Obviamente que o partido também não significa que você está algemado, que você não possa ter decisão própria, que você não possa questionar uma decisão do partido, que vez por outra, com uma argumentação plausível, você possa votar diferente da orientação partidária. Agora, o que não pode acontecer é mudar de partido e gerar, digamos, uma polêmica, Eliezer, mas eu queria ouvir a Edna, mas continuando o raciocínio do Eliezer. Essa postura independente ser repetida em outra sigla vai gerar o mesmo problema, Edna? Essa questão da independência, que foi muito visto o posicionamento de algumas pessoas, até o prefeito falou em independência em posicionamentos e política em determinados momentos nesses últimos tempos, e que a gente pontuou bem aqui no Política do Dia. Quanto a Ismael, que sempre tem uma postura muito bem definida, é muito posicionado, enfim, mas a gente tem que tomar cuidado mesmo, como você está falando, com essas questões de partido, de partidarismo, ideologia e quem você representa também e a sua postura. Você pode até mudar, mas dentro de um partido, e a gente tem aí o exemplo bem próximo, né, aí com essas últimas eleições do Partido dos Trabalhadores, dentro de um partido, a gente sabe que lá tem várias tendências e várias divisões, muitas discussões em torno de um assunto, atritos, mas no final das contas, a maioria ganha, né? A maioria é quem decide e todos acabam indo naquela direção. Então, se você vai mudar de partido, o que a gente imagina, e isso não acontece na política, infelizmente, é que para o partido que você vai, a ideologia não mude tanto, pelo menos de rumo. Ou você não deixe de fazer os apoios que você fazia antes. Mas tudo na política, infelizmente, entre aspas, depende do momento, depende do interesse. A postura do vereador Ismael, ela é muito contundente, né? Ela é muito firme, a gente tem visto sempre ele, nos embates dele, ele não vê essa questão, se tiver que contra o prefeito, na oposição, na contramão do que ele diz, faz uma oposição séria, mas realmente a gente tem que tomar muito cuidado, que acho que foi o que você quis dizer também, né, Douglas? Uma coisa é você ter a sua ideologia, ter o seu partido, e para fazer a mudança você tem que pensar nas duas coisas. Então, a mudança não pode ser ideológica de forma tão radical, até porque o próprio eleitor, né, e as pessoas que você precisa, porque você precisa do seu partido para se eleger, você vai ter perdas políticas, né? Então, todo cuidado é pouco nas mudanças que se fizer nesse sentido. João Magalhães, e a tendência do vereador Ismael Silva é realmente buscar uma candidatura ao Palácio da Cidade, mudar de partido, tentar viabilizar o nome dele? Ou você acha que essa busca, esse desejo, já teve mais forte no passado? Olha, Douglas, eu acredito que já teve mais forte no passado. Eu acho que o vereador Ismael precisa focar muito em algum plano e correr atrás, obviamente, daquele objetivo. Eu falo isso porque ele foi eleito no PSD, né? Depois ficou nesse cenário de que há uma expectativa de sair do partido ou não. É bom lembrar que ele não apoiou, por exemplo, o Wellington Dias ao Senado, que tinha no PSD a primeira suplente, que é a senadora que vai assumir o mandato, Jussara Lima, esposa do deputado federal Júlio César, um dos principais, inclusive, apoiadores da campanha de Ismael a vereador, né? Então, de fato, me parece que o vereador ressalte-se, a sua atuação no parlamento é importante, é muito bem avaliada, ele, de fato, tem reivindicado, fiscalizado o poder executivo, mas me parece que falta a ele um pulso no sentido de tentar buscar o objetivo realmente do que ele quer. Se ele quer se viabilizar como candidato a prefeito, ele precisa caminhar mais no sentido de dialogar com outros pares. A gente está em um cenário em que outros nomes também têm surgido e ele precisa se inserir como fiscal, obviamente, do poder executivo, mas também pensar em construir pontes com
com outros partidos, com outros parlamentares, e a atuação dele, pelo que a gente observa, até o momento, de certo ponto, é isolada, né? A gente não vê ele participando de nenhum grupo. Claro que isso tem um lado positivo, que é a independência, mas quando a gente fala, por exemplo, num projeto de candidatura majoritária, obviamente que isso, de certa forma, faz falta. Esse apoio dos pares faz falta, mas é um parlamentar, sem dúvida nenhuma, com uma atuação destacada e que tem condições de assumir qualquer projeto. Vamos agora com o Tássio Cruz. Tássio, essa mudança ainda é o novo, o Partido Novo? Seria, se for mudar o Partido Novo? É uma pergunta. A outra é a seguinte, quer dizer, o fato de estar no PSD, quer dizer, você tem um impasse, né? Quer dizer, de um lado o PSD busca uma aproximação com o atual prefeito, né? O que seria impossível, pelo menos no contexto atual, de Ismael Silva entrar, digamos, caso o PSD regional feche um acordo com o doutor Pessoa para ocupação de espaço, por exemplo, na prefeitura. É impossível a gente ver nesse momento o vereador Ismael Silva embarcando nesse apoio, é o primeiro ponto a ser analisado, mas de resto, não há nenhum problema em seguir o PSD, quer dizer, o PSD que o apoiou muito na candidatura dele, apoiou demais a candidatura dele a vereador de Teresina, e seguir as orientações do partido no caso dos candidatos, quer dizer, então assim, é preciso haver uma conciliação. O vereador Ismael Silva é um parlamentar importantíssimo para a população de Teresina, questionador, fiscalizador, não é? Cobrador dos deveres não só do legislativo, mas do executivo também. Agora, nós estamos falando aqui, não é do vereador em si, a atuação do vereador, mas do vereador do ponto de vista político, dele mesmo. Né? A estratégia política. Porque, de repente, você pode ter uma excelente atuação no parlamento, uma atuação digna de uma nota 10, mas inviabilizar a sua ida para qualquer sigla, Tássio. Aí entra papel, caneta e calculadora na mão, Douglas, porque os parlamentares precisam de uma legenda que dê condições de se eleger, né? E nisso tem isso aí, também, né? Todos eles vão buscar a melhor alternativa, em que consigam se eleger com a menor votação. Mas 2 pontos da entrevista do vereador eu destacaria, Douglas. Um deles, ele deixou bem claro que espera, se dependesse dele, o PSD seria oposição a Dr. Pessoa em 2024. A gente já destacou aqui o deputado Georgiano dizendo que o PSD indicava, né, ou seja, não indica mais, perdeu espaço na gestão do Dr. Pessoa. E outro ponto interessante é que o PSD teve candidatura própria em 16, teve candidatura própria, 16 o próprio Dr. Pessoa foi candidato no PSD, em 20 a Simone Pereira foi candidata. Então tem sido a tônica do partido as candidaturas majoritárias. Então não seria estranho o PSD na oposição a Dr. Pessoa com a candidatura majoritária, ou também, claro, fazendo a composição com uma chapa que pode sair do Palácio do Karnak. Algo que tudo indica, essa chapa não terá como aliado o Dr. Pessoa. Ou seja, a tendência que a gente vê para esse 2023, Douglas, é o prefeito a cada mês mais isolado no seu grupo político. E eu acho que o PSD é um dos que podem desembarcar dessa aliança. A deputada federal Margarete Coelho, do Progressistas, confirmou na manhã desta quinta-feira que renunciou ao mandato na Câmara para assumir a diretoria de Administração e Finanças do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. O pedido de afastamento da deputada foi protocolado na última terça-feira. E aí, Tássio Cruz, na saída de Margarete Coelho, quem assume? Paz Landim. Mais uma vez, volta Paz Landim, né? O deputado Paz Landim é tipo uma liquidação, uma Black Friday, um períodozinho ali e tal. O decano, né? Com 85 anos, o parlamentar volta a ser um deputado efetivo. Lembrando que ele disputou a última eleição pela União Brasil. Um mês, né? E teve uma expressiva derrota, assume até o início de fevereiro. Chega nem ser um mês, né, Douglas? Cerca aí de 25 dias, 26 dias. E claro que é uma transição, mas vai ter aí os benefícios, né, de um deputado efetivo. O destaque, Douglas, é que a deputada Margarete... Só para detalhar, desculpa a interrupção. A FUNASA... que você falou um dado interessante, quer dizer, o período é curto, mas ele assume como deputado efetivo. Isso, assume com os benefícios, né?
E é interessante que a deputada Margarete, Douglas, ela assumiu um cargo de direção no SEBRAE, que tem um corpo, tem uma capacidade de atuação grande, principalmente em Brasília, e já sinalizou ali uma aproximação da gestão de Lula, né? Votou a favor, diferentemente da deputada Iracema, e votou a favor agora da PEC da transição, mesmo progressistas estando na oposição, ou seja, é um restinho de mandato, mas que serve para dar uma dica, né? Que serve para dar indícios de como será o futuro político da deputada Iracema, que apesar de ter tido 78 mil votos, não conseguiu se eleger. Muito voto, 78 mil votos, foi muito voto, né? Olha, vamos acompanhar alguns... Sim, a gente só para não passar em branco, assim, que eu digo, o João queria só fazer um adendo aí, acrescentar uma informação sobre essa questão do afastamento dos 50 policiais da Assembleia Legislativa e o projeto de criação da Polícia Legislativa. Isso não é só o aspecto institucional e de uma polícia mais voltada e treinada para as ações do Legislativo, mas tem outro ponto de vista, né, João? Sim, Douglas, que é a questão do próprio orçamento e da própria identidade, enfim, da instituição. Obviamente que hoje, quando a gente vai à Assembleia Legislativa, de fato a gente encontra centenas, talvez, de policiais militares que pertencem à Polícia Militar na sua origem, portanto, deveriam ali estar fazendo um policiamento ostensivo nas ruas, mas hoje estão cedidos à Assembleia Legislativa. Na medida em que se é criado a Polícia Legislativa, separam-se as duas coisas. Os policiais militares voltam a ficar, de fato, a serviço da Polícia Militar, podendo desempenhar qualquer função, inclusive na rua, assim como também a questão orçamentária, porque hoje os policiais militares, obviamente, são remunerados pelo Poder Executivo, né, através do Comando Geral da Secretaria de Segurança Pública. Já uma Polícia Legislativa seria remunerada pelo orçamento da própria Assembleia. Então, de certa forma, impactaria, pelo menos do ponto de vista da organização e até de efetivo da Polícia Militar, tendo em vista que a Assembleia passaria a cuidar da sua própria segurança e aí, obviamente, que ia incluir essas despesas na votação do orçamento, aumentando o orçamento da Assembleia, mas já seria algo mais desvinculado do Poder Executivo, o que garantiria não só mais homens da Polícia Militar à disposição do policiamento, como também daria total independência e autonomia, né, na Polícia Legislativa no que diz respeito à vinculação dela ao orçamento da Assembleia e não os policiais, como existe hoje, onde os policiais militares são remunerados diretamente pelo Poder Executivo, pela Secretaria de Segurança Pública. Temos números aí, vamos colocar na tela os números aí para a gente discutir. Que é o programa Desenrola Brasil, né? Isso. Programa anunciado ontem, Douglas, pelo ministro Wellington Dias, que deve impactar a vida de milhões de brasileiros, né? E o destaque é a questão que a gente conversava nos bastidores, é até uma crueldade, né? Você fazer o empréstimo de um auxílio, né? Foi o que aconteceu o ano passado e essas pessoas hoje a pessoa tirou o auxílio emergencial, que no caso era o Auxílio Brasil. O nome já está dizendo. Né, que é um auxílio, ou seja, você vai retirar aquele dinheiro para garantir 3 refeições por dia, mas você vai fazer um empréstimo do auxílio. Consignado ainda. Né? Consignado, né? E os números mostram que 3,5 milhões de pessoas contrataram um total de 9 bilhões e meio de reais. Olha a confusão, né? A situação que se cria. E o objetivo do projeto anunciado pelo ministro Wellington Dias ontem, que está em fase final de conclusão, é atender a essa parcela de 80 milhões de pessoas inadimplentes. Já é o atual ministro, né, que assumiu recentemente, dando o tom, né, Douglas, do que deve ser a pasta, que começa também a atuar em áreas importantes como a economia, né, a assistência social com o viés econômico. Os detalhes de todo o programa Desenrola Brasil, como deve funcionar, o amigo de casa pode acompanhar no nosso portal Dia, mas assombra, né, Douglas? 80 milhões de pessoas com nome sujo, né? Com o nome sujo. Olha, você vê aí, ó, a atenção especial, por exemplo, aos endividados, né, do empréstimo consignado de 2022, né, que são dados de 2022. Então, 3,5 milhões de pessoas que contrataram um total, juntando todos os empréstimos, quase 10 bilhões de reais. É muito dinheiro.
e 80 milhões de pessoas em situação de inadimplência no Brasil. Obviamente que Mais que um terço da população, né? mais do que um terço da população. Obviamente, essa situação era uma situação esperada, porque, como o Tassi sacou no começo, se o nome é um auxílio, se é emergencial, para você colocar o café, o almoço e a janta na mesa, se você fazer um consignado, você não vai pagar o empréstimo, isso é óbvio. É exatamente para quem não tem renda. Desculpe aí eu interromper vocês, mas assim, ainda foi alguém, se eu não me engano, não sei se foi o senador Randolph, através do Ministério Público, ainda tentaram impedir que acontecesse. Mas não foi isso? terminou Mas acabou não vigorando, acontecendo e rolou mesmo o empréstimo consignado. Elias, você falou, Elias? Esse auxílio é exatamente para quem não tem renda. Se a pessoa não tem a renda, ela não tem condição de contratar empréstimo. Então, o fator do risco aí não foi calculado. Não tem dinheiro, como o Elias está dizendo. Você não tem uma renda fixa, como é que você vai contratar empréstimo? Dá pra. Seja juro baixo. Olha, o governador do Piauí, Rafael Fonteles, anuncia mais 8 nomes para o novo governo. Vamos então uma lista aí, tem a lista para colocar para o nosso telespectador e a nossa telespectadora. Os nomes anunciados ocuparam a chefia de pastas do segundo escalão do governo. Vamos lá. A Maria do Amparo Ismério Silva será a controladoria, não é isso? Será a controladora geral do estado do Piauí. A controladora é responsável pela controladoria geral do estado do Piauí. José Augusto de Carvalho Gonçalves Nunes vai ser o presidente da Companhia Ferroviária do Piauí. Nome ligado a Wilson Martins, né? Isso. O primeiro nome? É técnico, quadro técnico da Quadro CGR. técnico. O José Augusto, nome ligado a Wilson Martins. Sim. Douglas de Carvalho Lima, coordenador de desenvolvimento dos territórios. Vice-prefeito de Cocal. É o ex-prefeito de Cocal. Vice. Cocal. Atual vice-prefeito de Cocal Cocal, da vice estação. lá do Nonatinho do sindicato. Vice Nonatinho. Indicação de Rubens, né? Rubens Vieira. Vieira. Rubens Vieira. Então ele é o vice Nonatinho, né? Isso. Aí ele tem que se afastar da vice. Tem. Não. se E assume, afasta. aí quando na vacância do cargo De prefeito. de prefeito, assume o quiser- presidente da Câmara. Isso. Né? Se for pouco tempo, o presidente da Câmara. Se de repente for alguns meses, ele tem o direito de retornar ao cargo de se vice-prefeito e quiser. assim assumir a interinidade da prefeitura. A Maria Beatriz Raulino de Oliveira Novaes é agora a Mara Beatriz, e já era, né? Chefe Continua. Acho que já Só continua, né, Amara? Acho que Né? desde o três Wellington mandatos, Dias, né? desde o segundo mandato Sim. de Wellington Dias ainda. Sim, já está aí Ela bastante continua tempo. como coordenadora. Patrícia Leal, presidente do IMEP, Instituto de Meteorologia do Piauí. Nesse caso aí, Ex-prefeita, né? Patrícia Leal é ex-prefeita de Altos, mulher do deputado estadual Varton Lacerda, que já anunciou a candidatura a prefeito de Altos. Sim. Tá em O INEP pleno era a vapor cota lá, do Dudu. A pré-campanha, vamos dizer assim, a prefeitura de Altos. É a prefeitura de Altos. É um nome forte, viu? É um nome muito fortalecido, Fortíssimo. votação espetacular, vamos dizer assim, na cidade de Altos. Aliás, desde a campanha ele tem dedicado bem mais do que dedicava muito tempo à cidade de Altos. Então, um nome muito forte. Aí já é a cota do deputado Varto, né? Da ex-prefeita Patrícia Leal. O Felipe Araújo é presidente da Agência de Fomento do Piauí. Alguma indicação política? Não, Creio que acho que- técnico, né? é, Até acho que pelo técnico. viés da pasta. O Marcos Vinícius do Amaral Oliveira, presidente da Fundação Antares, filho do deputado Cícero Guimarães. Magalhães, isso. O deputado Cícero Magalhães, petista, enfim, histórico, isso aí não é nenhuma novidade, né? E o Marcos Vinícius vai assumir a Fundação Antares. O João Xavier da Cruz Neto será o presidente da FAPEP. Alguma indicação? Técnico também é um professor da Universidade Federal, né? Muito conhecido na Universidade Federal. Já estava nos quadros técnicos da FAPEP e agora assume, de fato, a presidência da fundação. Seguir aí. Com isso fecha o governo, agora fechou de vez mesmo, né? Não tem Sim, mais. acho. primeiro e Era só segundo aqueles cargos- escalão. Faltava Agora, aqueles outros, o que restou de carga, aí já é preenchimento interno. E a mesmo. única mudança são os secretários interinos que sairão em fevereiro. Exato, que nas pra listas entrada ainda dos estão deputados. Posse do secretariado hoje à tarde. Isso. Pois é. Às 5 da tarde, né? Às 5 da tarde. E aí, quer dizer, os cargos menores, aí já são de preenchimento dos secretários. Aí a gente fecha realmente aqueles Não tem anúncio que, digamos, de tuitaço. precisam ser são divulgados pela imprensa, para tomar. A gente fecha com esses nomes aí. Encerrou já, não? O ministro já deu tchau aqui. a missa da... Vamos colocar aqui a missa, o convite sim. da missa de 1 ano de falecimento do livro Galeno.
Nosso colega. Nosso amigo Lívio Galeno, que era jornalista do Sistema Dia de Comunicação, vai ser sempre lembrado. Não está entre nós, ele não está fisicamente, mas está em espírito, obviamente. A casa dele, missa de um ano, Na Igreja São Benedito. que é na Igreja São Benedito, a partir das 19 horas. 19 horas. Hoje, então, a partir das 19 horas, está aí o convite feito para familiares e amigos do jornalista Lívio Galeno. Bom, muito obrigado pela participação de todos. Eliezer Rodrigues, João Magalhães, Tássio Cruz, Edna Marcel. E amanhã tem o Comando Geral. Com certeza, a partir das 6 horas da manhã na FM O Dia e a partir das 7 também na O Dia TV. Para poucos anos, né, Tássio? Na trincheira da informação. Trincheira da informação, firme. Entendeu? Amanhã a gente fala do Dia Rural. Olha, muito obrigado pela sua audiência. Você que acompanhou do início, você da audiência rotativa, muito obrigado. Mas a gente retorna no mesmo horário, logo após o Rota do Dia, aqui pelo Sistema Dia de Comunicação. Pode confiar. Até amanhã.